dia, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Tenha aproveitado bastante o fim de semana, que veio aí com um brinde de um feriado, né, numa segunda-feira. Espero que todo mundo esteja animado e disposto depois de ter descansado aí, tá? Porque a gente possa iniciar aí mais uma semana de aulas com a disciplina de gramática e hoje eu trago para você o conteúdo dos tipos de porquês, né? Esses usos de porquê, ele costuma aí causar uma certa confusão, né, para muita gente. Até mesmo para quem tem o hábito, para quem costuma aí escrever com frequência, tá? E aí, como são usados em contextos diferentes, tá? Os porquês, eles trazem diferentes sentidos para as frases. Essa palavra, ela pode aparecer junta, separada, com acento, sem acento, tá? E cada uma dessas formas, elas assumem aí uma função diferente na sua escrita, na sua frase, tá? Mas por mais confuso aí que pareça o uso desses porquês, não é tão difícil assim, tá, gente? A gente aprender o uso dos porquês de uma forma correta, tá? E é por isso que a gente preparou hoje para vocês, tá? Esse artigo para deixar bem mais fácil o conteúdo para que vocês possam aí entender de forma mais simples, tá? Então, vocês vão ver ao longo da aula que o uso aí dos porquês, ele não é tão difícil assim, né? Embora algumas pessoas, elas utilizem um porquê só para resumir a vida delas, né? Para resumir a escrita. Ah, professora, eu vou usar um porquê só porque um só resolve tudo, né? Mas não é bem assim. Cada porquê aí, como eu acabei de falar, ele vai trazer um sentido diferente para as frases, para a oração, para o texto de vocês, ok? E a gente já começa aí quando usar o porquê junto e sem acento, né? Ele é usado aí, gente, principalmente em respostas e em explicações, isso mesmo. Então, toda vez que você tiver que dar uma resposta, uma explicação, você pode estar utilizando aí o porquê junto e sem acento, tá? Ele vai indicar aí causa ou vai dar uma explicação de alguma coisa, ok? A gente pode ver aí que ele também pode ser substituído, porque junto e sem acento, ele pode ser substituído por pois, visto que, uma vez que, por causa que, dado que, então eu posso fazer essa substituição, tá? Exemplos aí com porquê junto e sem acento. Choro porque machuquei o pé. Ela não foi à escola porque estava chovendo. Então, a gente pode estar dando aí, indicando causa ou dando explicação sobre alguma coisa, tá? E aí, eu posso substituir também esses exemplos aí por outras palavras, tá? Por exemplo, choro pois machuquei o pé. Choro visto que machuquei o pé. Ela não foi à escola pois estava chovendo. Ela não foi à escola uma vez que estava chovendo, né? Então, a gente pode inferir, então, que a palavra porquê junta e sem acento é uma conjunção subordinativa, causal ou explicativa. O que ela faz? Ela une as duas orações que dependem uma da outra, tá? Para completar, para dar um sentido completo, certo? A gente já viu essas orações subordinativas, né? Então, aí vocês já ficam ligados aí que vocês já sabem. Certo, gente? Fechamos aí com o porquê junto e sem acento? Beleza, então. Vamos para o porquê separado e sem acento, tá? O porquê separado e sem acento pode ser usado aí para introduzir, lembrem-se, para introduzir uma pergunta ou também para estabelecer uma relação com o termo anterior da oração, tá? E aí a gente vai ter aí duas formas, o porquê interrogativo e o porquê relativo, lembrando que esse porquê ele é separado e sem acento, tá? Então, quando ele tem aí, possui um caráter interrogativo, porquê separado e sem acento, ele é utilizado para iniciar, tá? Uma pergunta
podendo ser substituído por que motivo, por qual motivo, por que razão ou por qual razão, tá? Eu posso fazer essa troca aí. Exemplos com esse porquê separado sem acento, tá? Por que você não foi dormir, né? Por que não posso sair com meus amigos? Então, observe que ele está introduzindo uma oração, uma frase interrogativa. Então, esse porquê sempre vai ser quem? Porquê separado sem acento, ok? Posso estar substituindo esse porquê separado sem acento? Posso. Olha só. Por qual motivo você foi dormir? Por qual razão você foi dormir? Por qual motivo não posso sair com meus amigos? Por qual razão não posso sair com meus amigos? Tá? Então, pode estar se fazendo essa substituição desse porquê separado sem acento quando ele é interrogativo por essas palavrinhas aí, tá? Com este uso, porquê é formado aí sempre, tá, gente? Pela preposição por, seguida aí do pronome interrogativo que, tá? E aí, quando a gente passa para o pronome relativo, tá? A gente sai do interrogativo, a gente vai para o pronome relativo, porque separado sem acento, ele estabelece uma relação aí com o termo antecedente, ele vai fazer relação com o termo antecedente, né? Porque é usado aí para fazer o quê? Uma ligação entre as duas orações, tá? E ele pode também ser substituído pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, por qual ou por quais, tá? Exemplo em porquê separado sem acento quando ele é relativo. Não achei o caminho porque passei. As razões por que fui embora são pessoais. Então, observe aí que esse porquê separado sem acento, ele está estabelecendo uma relação de quê? Né? Ele está se relacionando com o termo anterior, né? As razões por que fui embora, né, são pessoais. Então, ele volta a um termo que ele já falou, né, para fazer essa relação, estabelecer esse elo, ok? Ele também pode ser substituído, o porquê sem acento, separado. Quando ele é relativo, ele pode ser substituído também, tá? Não achei o caminho pelo qual passei. Não achei o caminho por qual passei. As razões pelas quais fui embora são pessoais. As razões por quais fui embora são pessoais. Então, a gente também pode estar fazendo essa troca, tá? E aí, com este tipo aí de porquê, ele é formado pela preposição por, tá? Seguida do pronome relativo que. Então, sempre lembre-se que o porquê separado sem acento, ele pode tanto ser interrogativo quanto relativo, tá? Vai depender muito do que você vai querer estar construindo na sua frase, né? Na sua oração. Ele sempre vai estar fazendo referência a um termo anterior, tá? O relativo. O interrogativo também vai estar fazendo relação à pergunta, tá? Então, você vai estar só observando o sentido aí. Também pode ser substituído por esses termos que eu acabei de explicar, tá? Entendido aí o porquê separado sem acento? Então, vamos seguindo. E aí, a gente passa para o uso do porquê separado com acento, tá? Ele é utilizado em interrogações e sempre vai estar aparecendo aí no final das orações, tá? Diferente lá do sem acento separado. Ele é seguido de ponto de interrogação ou de um ponto final, tá? E esse porquê separado com acento, ele pode ser substituído aí, ficando aí por qual motivo, por qual razão, tá? Exemplo de porquê separado com acento: você não comeu. Por quê? Né? Então, ele faz essa interrogação no finalzinho. Por que foi embora? O menino foi embora e nem disse o porquê. Não disse porquê, né? Então, a gente também pode estar fazendo aí a substituição desse porquê separado com acento, né? Você não comeu? Por qual motivo? Você não comeu? Por qual razão? O menino foi embora e nem disse por qual motivo. O menino foi embora e nem disse por qual razão, né? Então, esse porquê separado
com acento, ele é formado pela preposição por, tá? Seguido do pronome interrogativo tônico que com acentozinho, tá? Então, observem que ele vai estar sendo utilizado aí para fazer sempre perguntas interrogativas no final das frases, tá? O outro, porque separado sem acento no início das frases, porque separado com acento no final das frases, tá? Regrinha bem básica aí para vocês decorarem, aprenderem mais fácil, né? E quando que eu vou estar utilizando porque junto e com acento? Né? Porque junto e com acento eu devo utilizar para indicar um motivo, uma causa ou uma razão de algo, de alguma coisa, tá? Ele aparece sempre junto aí de um artigo definido, os, ou de um artigo indefinido, e umas, tá? Podendo também aparecer junto aí de um pronome ou de um numeral. E aí esse porquê junto com acento, ele também pode ser substituído, o motivo, a causa e a razão, tá? Exemplo com esse porquê junto e com acento. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Então, esse porquê aí, ele é tipo um porquê substantivo. Ele está substituindo um motivo, uma razão, uma causa, tá? De quem? De todos estarem rindo, tá? Gostaria de saber os porquês de ter sido mandada embora. Então, existe uma causa aí pela qual ela foi mandada embora. Então, esse porquê aí, ele serve para substituir esta causa, esse motivo, essa razão. Então, utilizo o porquê junto e com acento, tá, gente? Eu também posso substituir esse porquê por outra palavra? Posso, tá? Ó, todos riam muito e ninguém me dizia o motivo. Todos riam muito e ninguém me dizia a razão. Gostaria de saber os motivos de ter sido mandado embora. Gostaria de saber as causas de ter sido mandado embora. Então, esse porquê ele é um substantivo masculino, tá? Que podendo aí sofrer uma flexão de número, né? O porquê, os porquês, tá? O porquê. Então, ele vai ser sempre substantivo masculino, que vai estar substituindo causa, razão, tá? Motivo, o porquê, os porquês, tá? Então, a gente tem aí umas dicas aí de ninja para vocês, tá? Para o uso dos porquês, para ficar bem gravadinho na mente de vocês. Óbvio, claro, gente, que não substitui vocês estarem estudando e se atendo aí às regras, tá? Para que vocês possam entender o significado e a importância. Mas, em suma, aí, algumas dicas básicas e bem simples. Olha só. Porquê separado sem acento é igual usado no início de perguntas. Porquê separado com acento usado no fim de perguntas. Porquê junto sem acento usado nas respostas para dar uma resposta a você, tá? E o porquê junto com acento é usado como um substantivo. Olha só que fácil, simplificando aí a vida de vocês. Tá vendo que o uso dos porquês não são difíceis? Claro que não são. Então, vocês aprendam essas regrinhas, essas 4 regras, tá? Se eu tenho porquê separado, sem acento, ele é utilizado onde? No início das perguntas. Se o porquê ele vem separado com acento, final das perguntas. Se o porquê junto sem acento ele é utilizado para dar respostas. E o porquê junto com acento ele exerce função de substantivo. Nunca mais ninguém vai esquecer, todo mundo vai acertar. E vamos treinar aí no exercício que a gente tem aí durante a aula, no exercício de fixação. E o exercício lá do módulo de vocês, tá? Sobre o porquê, eu quero todo mundo arrasando e não errando nunca mais o porquê, porque é muito simples, né? Muito simples. Então, vamos embora, tá? Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida, estou por aqui para ajudar vocês, tá bom? Não levem dúvidas para casa, contem comigo. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!